Quem chega como favorito para ganhar o Campeonato Pernambucano? É uma análise bem profunda para a gente fazer. Por quê? Entra no aspecto técnico, quem tem mais qualidade técnica no grupo de jogadores, quem está mais bem entrosado, quem está jogando mais bola e o que cada treinador pode extrair do seu elenco. Então são vários elementos para a gente chegar numa conclusão. Ó, o Náutico chega como favorito ou ó, o Sport chega como favorito nessa final do Pernambucano. Primeiro, analisando a temporada como um todo até o momento, o Náutico foi líder da primeira fase do Pernambucano. De forma até disparada, tá? Venceu todos os clássicos na primeira fase. Meteu 4-0 no Sport Sub-20 e venceu do Santa Cruz por 4-0 também. 8-0 no agregado. Sim, era o Sport Sub-20, mas ainda assim, gente, se o Náutico não tivesse bem organizado, não faria 4-0. Poderia ganhar 1-0, 2-0, poderia até fazer os 4-0, mas não com a autoridade que construiu ao longo da partida e poderia ser muito mais do que 4-0, poderia ser 5-0, 6-0, 7-0. Então, o Náutico foi o melhor time na primeira fase, teve o melhor ataque, 19 gols marcados, sofreu 4 gols, a melhor defesa e automaticamente o melhor saldo de gols nessa primeira fase e o melhor desempenho também. Só perdeu um jogo pro Retrô. O Sport foi um time que jogou com o Sub-20, pô. Nas 3 primeiras rodadas. Empatou um, ganhou outro e perdeu, foi goleado contra o Náutico no último jogo com o Sub-20. Com o time principal, o Sport até o momento não perdeu. Só empatou contra o Maguari e de resto foram só vitórias. O Sport venceu do Santa Cruz por 2-1, venceu do Decisão, venceu do Vitória, venceu os 2 jogos contra o Retrô. Então assim, ao todo foram 6 jogos com o time principal, 5 vitórias e um empate. Só que assim, o futebol que oscilou bastante nesse período, né? Teve um muito bom jogo contra o Decisão na estreia por 5-0. Depois, um primeiro tempo muito fraco contra o Vitória. Segundo tempo melhorou, o Sport acabou até fazendo 3-0. Contra o Maguari, jogo ridículo, naquele gramado patético. Jogo contra o Santa Cruz, futebol bem abaixo, principalmente no primeiro tempo. Segundo tempo deu uma melhorada. Com a entrada de Depena no segundo tempo, o Sport começou a melhorar. E assim, um grande ponto de análise do Sport é em relação ao elenco, né? O Sport foi construindo seu elenco ao longo da competição. Se a gente for parar para analisar aqui, ó, a titularidade hipotética do Sport, teria Thiago Couto, Augusto Pucci, Benevenuto, Ramon e Filipinho. Zé Gabriel, Iago Felipe, Depena, Gustavo Maia, Barleta e Gustavo Coutinho. Esse é o provável Sport para enfrentar o Náutico no primeiro jogo da final. O detalhe é, Thiago Couto ainda nem jogou. Filipinho vem de uma lesão. Depena tá indo para o segundo/terceiro jogo dele na titularidade. Iago Felipe também tá indo para o segundo/terceiro jogo na titularidade. Então, são jogadores ainda ganhando ritmo. Augusto Pucci ganhou a vaga de titular no clássico contra o Santa Cruz, na última rodada da primeira fase. Então, ele tá indo para o seu terceiro, quarto jogo na temporada ainda. Então, é um Sport, de certo modo, de construção. Você olha para o banco de reservas do Sport, aí você tem Yuri Castilho, que estreou agora recentemente no segundo jogo da semifinal do Pernambucano. Você tem o Max, que não teve uma grande sequência ainda. Então, assim, Cleison, que estreou no jogo contra o Retrô no segundo tempo, mas ontem, aliás, antes de ontem, nem minutagem teve, nem sequer chegou a jogar. Então, assim, veja como é o Sport ainda em construção na temporada. O Náutico é um time que tá com mais ritmo de jogo, jogou mais nesses primeiros recortes de 60 dias no ano, vai. E tem um treinador que já tá aí há mais tempo, conhece mais o grupo de jogadores. Então, o Náutico, ele chega naturalmente mais preparado por ter jogado mais jogos e ter jogado melhor, tá? Sem dúvidas. Nas semifinais, se a gente for pegar a média do que cada um dos dois times jogou, o Sport jogou mal. Primeiro jogo da semifinal contra o Retrô, o primeiro tempo foi bem ruim. Segundo tempo melhora com a entrada de Depena no lugar ali de Pedro Martins, né? Que ele entra muito bem na meiuca. Aí beleza, melhorou a dinâmica do Sport no meio campo, o Sport passou a melhorar. Mas longe de praticar um grande futebol, muito longe. Mas o suficiente para vencer do Retrô, ponto. Porque o Sport é muito melhor do que o Retrô, não tem comparação. E o Retrô tá muito mal. No jogo da volta, na Ilha do Retiro, a gente viu o pandemônio que foi com o House no gol. E aí a gente volta para a escalação. Eu espero que o senhor Roger Silva coloque no gol o melhor, que é Thiago Couto. O problema é que esse melhor nem jogou ainda, tá sem ritmo de jogo. E a gente sabe que goleiro precisa ter ritmo de jogo. Só que o goleiro do Náutico é horroroso também. Esse Guruceaga é horroroso. Nossa senhora, a atuação dele ontem foi algo assim, pavoroso de ruim. O Santa Cruz só não fez gols no Náutico ontem, porque o Santa Cruz chora de ruim, tá? Então os dois times têm goleiros ainda muito inseguros, Guruceaga e o Sport com House. O Sport tem Thiago Couto, mas não pode jogar, não sei porquê, o Roger não coloca ele em campo. Ah, eu sei, é porque House é um jogador de coração aberto e trabalhador, por isso que House é titular do Sport. Ninguém entende isso, tá?
Aí beleza, jogo da volta do Sport, o Sport teve muitas falhas individuais. A lateral esquerda com Davi Gabriel, tenebroso, assim, uma avenida ali pela lateral esquerda que o Retrô deitou e rolou. Se você for parar pra analisar, o meio campo do Sport, defensivamente falando, também não foi muito bem. E aí o goleiro do Sport entregou gol, entregou possibilidades de muitos gols pro Retrô, só que a sorte do Retrô é muito ruim. A sorte é essa, do Sport é que o Retrô é muito ruim. Então assim, o futebol apresentado do Sport na semifinal não passou segurança para apontar o Sport como favorito para a final. E futebol, meu amigo, é encaixe, é sequência e é bola jogada. O Sport, pela bola jogada, não chega como favorito para a final do Pernambucano. Mas, quando você olha qualidade técnica e capacidade dentro do grupo de jogadores, o Sport tem muito mais capacidade do que o Náutico. O Náutico ele tem um goleiro horroroso. Aí tem Arnaldo na lateral direita, que pra mim é fraco. O Reginaldo é até melhor do que ele, mas ok. Igor Fernandes e Wanderson na dupla de zaga. Igor Fernandes, bom zagueiro. Pra mim, o melhor zagueiro do Pernambucano, um dos melhores até o momento. Yuri Silva fazendo um ótimo campeonato pernambucano na lateral esquerda. O problema é quem é o banco de Yuri Silva. Aí, meu Deus do céu. Aí na dupla de volante, Samuel e Wenderson. Dodô de meio atacante que eu já falei pra vocês. Eu quero ver quando o caldo engrossar. Quando o caldo engrossar. O que é que Dodô vai fazer? Não fez nenhum gol na semifinal do Pernambucano. Inclusive, perdeu o gol no jogo da ida. No jogo da volta, achou uma finalização ali que Gabriel Souza fez uma grande defesa, mas não fez um grande jogo também na volta, não. Dodô, quando o caldo engrossou, até o momento, não conseguiu jogar bem. Vamos ver agora, na final do Pernambucano, com Zé Gabriel mordendo o calcanhar dele o tempo todo, se ele vai ser um jogador decisivo ou se ele vai pipocar de novo. Aí aguardar. Júnior Todinho, Vinícius e Paulo Sérgio. Paulo Sérgio decisivo, artilheiro do campeonato até o momento, fez 3 gols no Santa Cruz, perdeu 2 pênaltis, mas também é contra o Santa Cruz, é sempre bom pontuar isso. Vamos ver com a zaga muito melhor, com Benevenuto e com Ramon, vamos ver se Paulo Sérgio vai conseguir se criar. Diria que o Náutico tem um ataque bem interessante, mas ainda assim eu vejo o ataque do Sport melhor, individualmente falando. Barleta, Yuri Castilho, e a média do que o Sport tem de centroavantes, Gustavo Coutinho e Zé Roberto, pra mim é melhor do que a média do Náutico. Porque o Náutico só tem Paulo Sérgio. Samuel Edson, pelo amor de Deus, tá de brincadeira com a minha cara, né? Paulo Sérgio é bom atacante, eu quero deixar bem claro. Eu estou comparando a média do que o Náutico tem de atacante, que só tem Paulo Sérgio, com a média do que o Sport tem. Pra mim, a média do Sport é melhor do que a do Náutico, nas pontas também. No setor de criação no meio campo, o Dodô tá jogando mais, ponto. Não tem o que se discutir. Só que o Sport tem Depena que vem jogando bem também. E é um jogador mais cascudo, de um nível alto de Série B/A também, que já jogou muito bem recentemente. Então, veja só, peça por peça, eu não tô aqui pra fazer mano a mano agora não, tá, gente? Mano a mano é lá no dia do jogo. Peça por peça, olhando pro elenco individualmente na média, o Sport tem da onde extrair mais do que o Náutico. A dúvida é, será que Roger vai conseguir extrair mais ou não? Aí é o trabalho do treinador. E aí é que entra o grande ponto. Hélio dos Anjos é um treinador melhor do que Roger Silva, ponto. E não é por essa temporada não, é pelo pacote geral da história, da carreira recentemente, no longo prazo, não tem como comparar. Hélio dos Anjos é bem melhor do que Roger Silva. Só que o Náutico está longe de ser um time imbatível, está longe de ser um time super confiável ainda para jogos de Série B, jogos grandes de Série B. Porque o time não foi testado ainda. O Náutico não foi testado, assim como o Sport também não foi testado. O Sport não jogou contra nenhum time de Série B até o momento, só com Sub-20, não conta. E o Náutico também não. Então vai ser o primeiro jogo de Série B que eles vão ter. Inclusive a gente vai ter 4 jogos pelo menos, né? Os 2 da final do Pernambucano. 4 jogos ao todo, né? Porque o Náutico não joga Copa do Nordeste nem Copa do Brasil. Os 2 da final e os 2 da Série B também. Eu queria aqui trazer um ponto de análise tática rápido para vocês. E assim, vai entrar um pouco no debate de como é que o Náutico chega na bola jogada. Eu esperava o Náutico jogando até mais do que jogou na média dos 2 jogos da semifinal. O Náutico no primeiro tempo contra o Santa, o Náutico ele abre um placar com o Paulo Sérgio e controla o resultado, ponto. Nada além disso. O Náutico não fez um grande primeiro tempo na Arena Pernambuco. Apenas achou um gol com o Paulo Sérgio, merecido, e controlou o resultado, ponto. No segundo tempo, o jogo ficou muito mais de trocação. O jogo ficou muito mais alternado, né? O Santa Cruz dominando, depois o Náutico volta a dominar, e ficou aquele jogo de meio que trocação. Que se o Santa tivesse um pouquinho mais de qualidade técnica, o Santa poderia achar um gol e empatar a partida pelo menos. Ou o Náutico poderia ampliar o marcador, fazia um 2-0 ou até mesmo 3-0. Paulo Sérgio perdeu o pênalti, perdeu o rebote do pênalti do Dodô e por aí vai. Então assim,
O Náutico não é uma seleção que é imbatível e é esse bicho papão todo, não. E quem viu o jogo ontem sabe também. Se o Santa Cruz tivesse um pouco mais de qualidade técnica, o Santa Cruz poderia até empatar o jogo ou até ganhar do Náutico. Só que o Santa Cruz chora de ruim. E por que o Santa Cruz teve algumas boas oportunidades? O Náutico joga de um jeito muito agressivo, muito arrojado. Isso aqui é um dos recortes da partida que me chamou tanto a atenção que eu parei para tirar um print, para tirar vários prints do lance, e eu tô pegando aqui o recorte do Gold, tá? Créditos aí pro canal Gold. Isso aqui é o Náutico na fase ofensiva. Se você for parar para analisar, a bola sai aqui para lateral esquerda, pum, e a bola chega para Vinícius. Pois bem, vocês perceberam, né? Vou voltar aqui o frame de 5 segundos. Observem as avenidas que existem nas duas laterais se o Náutico perder essa bola. O jogo tava 0-0, o Náutico tava 1-0 no agregado, tava vencendo a partida. Eu gosto do jeito que Hélio arma as suas equipes de certo modo, mas para mim chega a ser kamikaze. Porque o Náutico ele precisa concluir jogadas. Se o Náutico não concluir as jogadas, o Náutico vai sofrer muito. Não é pouco não, tá? Ó, a jogada vem aqui para a ponta esquerda e você tem o lateral esquerdo atacando, o lateral direito atacando, o ponta esquerda, o meia, o segundo volante e o atacante, o ponta direita, né? Júnior Todinho e o atacante. O Náutico tá preenchendo o último terço de campo com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daqui a pouco vai chegar mais um na grande área. Vai ser 7 jogadores. O goleiro lá no gol. 8. Vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Só tem 3 jogadores que estão preparados para marcar caso o Náutico perca essa bola aqui. Vamos supor que Vinícius erre esse passe. O Náutico vai ficar muito desprotegido defensivamente. Por isso que o Náutico, nesse modelo de jogo, ele precisa concluir jogadas. Se não concluir as jogadas, vai gerar muito espaço lá atrás e vai gerar muitos contragolpes para um Barleta atacar espaço, para um Filipinho atacar espaço, para um Gustavo Maia atacar espaço, até um próprio Gustavo Coutinho em velocidade, que é mais rápido do que Quirino, por exemplo. Aí vamos lá. De certo modo, isso cria a superioridade numérica aqui, ó. Vinícius e Yuri Silva contra Israel. Você sempre tá no 2 contra 1. E Eurico tá aqui também tentando marcar Vinícius. Só que Dodô tá atacando espaço aqui nas costas dele. Então tu tem um 3 contra 2 pra gerar uma jogada perigosa. E sai o desenrolar da jogada, né? Vinícius acha um passe aqui pra Yuri Silva. Depois ele recebe o passe aqui com muita liberdade. Ele tem espaço aqui até pra parar e tentar um chute cruzado. Enfim, ou achar um cruzamento. Ele cruza a bola pra trás. E você tem aqui, mais uma vez, o Náutico em superioridade numérica. Isso é a ideia de jogo do treinador. Tem os seus pontos positivos, que você vai ter muito volume na grande área. Você normalmente vai ter superioridade numérica nos lances. E que você vai ter mais chance de criar uma boa oportunidade, né? E aí vai cair um pouco também na qualidade dos jogadores, individualmente falando. Aí você tem Vinícius que cruzou aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois bem, aliás, são 6 aqui, né? Aí beleza. O Náutico acaba não concluindo a jogada. Quando o Náutico não conclui a jogada, olha o que acontece aqui. Olha o que acontece. O Santa Cruz consegue trocar 2, 3 passes e olha o que acaba acontecendo. Olha o latifúndio que Patrick Alan tem. Olha o latifúndio que o William Júnior tem para atacar espaço. Mas aí é que entra o ponto, gente. Patrick Alan é lento, o William Júnior é lento, o time é horroroso, é inofensivo. Por isso que o Náutico não sofreu nenhum gol contra o Santa. Além de, sem dúvidas, ter merecido vencer todos os jogos, não tomou nenhum gol, não é só pelos grandes méritos táticos de Hélio dos Anjos, que sabe marcar muito bem pressão. É por deméritos do Santa Cruz que não consegue finalizar bolas na barra e conseguir conduzir um contragolpe forte como esse, que o Santa Cruz tem muito espaço para correr. Ó, olha o contra-ataque que você tem. Quando você olha para esse frame aqui, você vê 1, 2, 3, 4, 5 contra 4. Ou seja, um 5 contra 4, né? Beleza. Mas esse 5 contra 4 aqui só existe porque os jogadores do Santa são muito lentos. E se você for parar para analisar, Patrick Alan, se fosse rápido, já era para ele estar aqui, ó. Quirino já era para estar ainda mais atacando aqui espaço. E o William Júnior já era para estar aqui, ó, na ponta direita sozinho. Só que eles são lentos. Então, eu acho que o Sport tem capacidade de explorar esse contragolpe que o Náutico deixa pelas laterais, e acredito que com o retorno de Filipinho e de Barleta, o Sport sobe de nível e pode vencer do Náutico. Se vai saber marcar bem aqui no seu campo defensivo, se vai saber conduzir bem as jogadas em transição, precisa ter intensidade pelas pontas. É jogo para Gustavo Coutinho mais do que Zé Roberto, porque Gustavo Coutinho corre mais. É jogo mais para o meio campo mais leve, que corre muito, porque o meio campo do Náutico também, de certo modo, é leve, com o Dodô e o Anderson ali no meio campo. Então,
Você precisa de jogadores que entreguem muita intensidade e correria pelas laterais, principalmente, e no meio-campo também. Os volantes terão um papel fundamental, além de marcar na transição em velocidade. Iago Felipe, no meu mundo ideal, não é esse jogador. Não é. Zé Lucas seria até mais interessante para marcar e contragolpear com velocidade. Iago Felipe não entrega a intensidade que eu gosto, pelo menos, e que encaixaria perfeito num jogo como esse. Ele estaria atacando espaço em velocidade. Iago Felipe não é esse jogador. Depena também não é muito esse jogador, mas ok, é o que tem de melhor para jogar ali meio que como meia, né? Então, beleza. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ser o trabalho de Roger durante a semana, vamos ver o que é que ele vai fazer, o que é que ele vai preparar e armar contra o Náutico. Mas, pra mim tá claro. O Náutico preenche muito bem, sabe o que fazer quando tem a posse de bola no campo de ataque, sabe o que tem que fazer. O problema do Náutico é, se não concluir a jogada em gol, e quando eu falo em gol, não é fazendo gol só não, é chutando a bola pra fora, é exigindo o goleiro a fazer uma boa defesa, o Náutico vai deixar muito campo lá atrás, para o Sport saber aproveitar as laterais do campo, e aí é um convite ao prazer. Vamos ver se o Sport vai saber tirar proveito disso ou não. Enfim, quando o Náutico fizer a marcação-pressão, dá para o Sport sair bem dessa marcação-pressão. Primeiro, tem que ver como é que vai ser a movimentação dos volantes. E aí, mais uma vez, a intensidade dos volantes. Zé Gabriel e Iago Felipe não são volantes ideais para uma saída de marcação-pressão com ótima dinâmica no meio-campo, de saída da marcação, achada de passe. Zé Gabriel entrega a rapadura, inclusive, rezar para ele não entregar. Fisicamente não é o volante dos meus sonhos, inclusive. Então, é tudo questão de detalhe, né? Se Roger vai saber ajustar bem essa equipe, se Roger vai escalar bem a equipe, se o time vai estar bem treinado, se o time vai conseguir sair dessa marcação-pressão, se os jogadores individualmente vão conseguir explorar bem os espaços que o Náutico vai deixar. Aí são vários sis, tá? Então, assim, eu não consigo colocar nenhum grande favoritismo para ninguém. Nem pro Náutico, nem pro Sport. Por bola jogada, o Náutico chega melhor do que o Sport. Por elenco, o Sport chega melhor do que o Náutico. E a bola jogada do Náutico, pra mim, não é muito melhor do que a do Sport. Não é. Pra mim, é melhor do que o Sport. Tipo, 10% melhor. Só que o elenco do Sport, pra mim, é 15, 20% melhor do que o do Náutico. Por isso que pra mim tá muito ali, ó. 51-49. Se você quiser colocar o Náutico como favorito, você tá mais certo do que quem coloca o Sport como favorito. Pelo fator bola jogada. Agora, pegando o histórico também, o Sport é muito pai do Náutico, né? Então, dá pra você colocar o Sport como favorito também, pelo combo de ter mais qualidade no elenco, e o histórico pesa sempre a favor do Sport em jogos decisivos. Só é pegar o histórico dos últimos 50 anos, né? Então, assim, aguardar, cara, aguardar. Acho que o Náutico precisa melhorar muito o elenco ainda. Olhando a Série B, se quiser brigar pra subir, tá? Se não quiser brigar pra subir, aí já tem um elenco ali pra ficar em 12º, ficar em 13º, e é isso. E ele não vai conseguir fazer magia com esse elenco aí também não. Quando começar a Série B, o sarrafo sobe de exigência, tá? Bom, meus amigos, é mais ou menos esse o pacote geral. Com a semana passando, a gente vai trazer mais análises aqui da partida, tá? Aquele abraço pra todos vocês. Tamo junto, gente. Abraço.